2 dias depois do casamento do meu irmão, e eu estou aqui olhando para a tela do meu celular, como se ela fosse mudar o que estou vendo. Tem uma transação no meu app do banco que eu definitivamente não fiz. R$ 7.000 transferidos para uma conta aleatória ontem à noite. Minhas mãos estão tremendo de verdade enquanto eu rolo pelos detalhes de novo e de novo. O horário mostra 21h47, bem quando eu estava na limpeza da festa, ajudando a guardar as decorações que eu paguei. Lembro da minha bolsa no balcão da cozinha, enquanto eu dobrava as toalhas das mesas com minha mãe e cunhada. Meu celular estava lá dentro, desbloqueado porque eu tinha ficado tirando fotos o dia todo. O nome do destinatário aparece como Letícia S. Nunes, e eu não faço a menor ideia de quem seja. Meu coração está batendo tão forte que consigo ouvir no meu ouvido. Eu tenho sido o caixa eletrônico da família por anos, mas isso parece diferente. Isso não foi alguém pedindo ajuda, foi alguém simplesmente pegando. R$ 60.000 eu gastei nesse casamento porque queria que meu irmão mais novo tivesse o dia dos sonhos dele. O local, as flores, o vestido dela, o terno dele, até a lua de mel em Cancún que eles provavelmente estão curtindo agora enquanto minha conta bancária está faltando dinheiro que eu não autorizei. Eu ganho bem, 6 dígitos por ano trabalhando com tecnologia. Mas isso não significa que as pessoas podem simplesmente se servir do que é meu. A pior parte é aquela vozinha na minha cabeça se perguntando se estou exagerando. Talvez tenha sido um erro? Talvez alguém tenha pegado meu celular emprestado para algo legítimo? Mas quem diabos é Letícia S. Nunes e por que ela tem meu dinheiro? Meu café está esfriando enquanto eu fico aqui atualizando o app do banco como se ele fosse magicamente se explicar. Já liguei para o banco 3 vezes e eles falam a mesma coisa. O Pix foi feito com minha senha, então tecnicamente foi autorizado. Mas eu não fiz essa transferência. Eu sei que não fiz. A última coisa que lembro de ter feito no meu celular foi postar uma foto dos noivos cortando o bolo. Depois disso, guardei na bolsa e fiquei ajudando a arrumar tudo. Tem algo muito errado aqui e eu preciso descobrir o que é. Minha cabeça está a mil, pensando em todas as possibilidades, mas no fundo eu já sei que alguém da minha própria família fez isso. O que mais me deixa com raiva é que eu confiei neles. Confiei o suficiente para deixar minha bolsa largada, meu celular desbloqueado, porque eram pessoas da minha família, pessoas que eu amo. Pessoas por quem eu faria qualquer coisa, como provei gastando uma fortuna num casamento que nem era meu. E agora uma delas foi lá e pegou mais dinheiro sem nem perguntar, sem nem ter a decência de inventar uma desculpa primeiro. Só pegou, como se eu fosse um banco e eles tivessem direito a saques ilimitados. Estou sentindo uma mistura de traição e raiva que nunca senti antes. É diferente de quando pedem emprestado ou quando pedem ajuda com alguma conta. Isso foi roubo. Não, tem outro nome. E o pior é que sei que quando eu confrontar eles, vão minimizar, vão dizer que eu estou exagerando, que eu tenho dinheiro mesmo. Como se isso justificasse. Como se minha conta bancária fosse propriedade pública da família. Fui direto ao extrato detalhado do banco, tentando entender como isso aconteceu. A transferência foi feita por Pix para uma conta que eu nunca vi na vida. O nome que apareceu foi Letícia S. Nunes. E por mais que eu tentasse lembrar, não conhecia ninguém com esse nome. Liguei novamente para o banco e a atendente me explicou que como o Pix foi feito através do meu aplicativo, com minha senha digital, eles consideram como uma transação autorizada. Ela foi até simpática, mas deixou claro que eu teria que resolver isso como um caso de uso indevido, não como erro do banco. A única explicação possível era que alguém teve acesso ao meu celular e sabia minha senha. Ou pelo menos sabia como desbloqueá-lo. Minha biometria estava ativada. Então, quem fez isso teve que usar meu dedo ou conhecer minha senha de backup. Comecei a pensar em quem esteve perto de mim durante a festa. Quem teve acesso à minha bolsa. Quem poderia ter visto eu digitando a senha em algum momento. A lista não era muito longa, mas incluía pessoas que eu jamais imaginaria fazendo algo assim. Pelo menos era o que eu pensava até algumas horas atrás. Agora não tenho mais certeza de nada.
Sentei na cama e comecei a revisar mentalmente toda a noite anterior. Lembrei de ter deixado a bolsa no balcão da cozinha quando fomos ajudar a limpar tudo. Minha mãe estava lá, minha cunhada também, algumas amigas da família. O pessoal do buffet ia e vinha, mas eles nem sabiam quem eu era direito. Tinha que ser alguém próximo. Alguém que sabia que eu tinha dinheiro na conta. Alguém que se sentia no direito de pegar sem perguntar. Quanto mais eu pensava, mais uma pessoa específica vinha à mente. Minha cunhada tinha ficado estranha, nos últimos dias meio ansiosa. Falou algumas vezes sobre uns problemas financeiros da família dela, mas eu não dei muita atenção na época. Achei que fosse só nervosismo de casamento. Mas agora, olhando para trás, talvez tivesse mais coisa envolvida. Ela sabia que eu pagaria tudo do casamento. Sabia que eu tinha uma boa situação financeira. E ela definitivamente teve acesso a minha bolsa durante a festa. Não quero acreditar, mas as peças estão se encaixando de um jeito que não gosto nada. Resolvi não ligar acusando ninguém ainda. Primeiro, preciso ter certeza. Decidi ir até a casa dos meus pais, onde meu irmão e a esposa ainda estão ficando antes de mudarem para o apartamento novo. Vou chegar lá e perguntar diretamente se alguém sabe alguma coisa sobre essa transferência. Vou observar as reações, ver se alguém fica nervoso ou tenta desviar o assunto. Já conheço minha família o suficiente para saber quando estão escondendo algo. Meu irmão fica vermelho quando mente. Minha cunhada não consegue olhar nos olhos. E minha mãe fica com aquele sorrisinho de canto quando acha que está sendo esperta. Se foi realmente alguém deles, eu vou descobrir hoje. E dependendo de como eles reagirem, vou decidir se levo isso para a polícia ou se resolvo em família. Mas uma coisa eu sei. Esse dinheiro vai voltar para minha conta. Nem que eu tenha que mover céus e terra para isso acontecer. Ninguém vai passar a mão na minha cara desse jeito. Cheguei na casa dos meus pais com o coração disparado, mas tentando manter a calma. Entrei pela porta da frente sem bater, como sempre faço, e encontrei todo mundo na sala. Meu irmão estava no sofá mexendo no celular, minha cunhada organizando algumas coisas do casamento numa caixa e minha mãe vendo televisão. A cena era tão normal que por um segundo pensei se não estava enlouquecendo. Mas aí olhei para eles e percebi algo estranho. Meu irmão me cumprimentou sem levantar os olhos do celular. Minha cunhada deu um sorriso meio forçado e voltou a mexer nas coisas. Minha mãe foi a única que agiu normalmente, me perguntando se eu queria café. Respirei fundo e fui direto ao ponto. Não tinha tempo para rodeios. Disse que precisava falar com ele sobre uma coisa séria que aconteceu com minha conta bancária. Senti o clima da sala mudar na hora. Meu irmão finalmente levantou os olhos do celular. Minha cunhada parou de mexer na caixa. Minha mãe desligou a televisão. O silêncio ficou pesado, daqueles que você consegue sentir no ar. Contei sobre a transferência de R$7.000 que apareceu na minha conta sem eu ter feito. Expliquei que o Pix foi para uma tal de Letícia S. Nunes, nome que eu não conhecia. Perguntei se alguém ali sabia de alguma coisa sobre isso. As reações foram exatamente o que eu esperava, mas ainda assim me chocaram. Meu irmão ficou branco que nem papel. Literalmente. Consegui ver o sangue sumindo do rosto dele. Minha cunhada começou a tremer as mãos e transferiu o peso do corpo de uma perna para outra, como faz quando está nervosa. Minha mãe tentou fingir surpresa, mas foi tão mal feita que até uma criança perceberia que era encenação. Ela arregalou os olhos de um jeito exagerado e fez uma cara de "Nossa, que estranho", que não convenceu nem ela mesma. O silêncio voltou a tomar conta da sala, mas dessa vez era diferente. Era um silêncio culpado. Um silêncio de quem foi pego fazendo algo errado. Insisti perguntando se ninguém mesmo sabia de nada. Se ninguém tinha mexido no meu celular. Se ninguém conhecia essa Letícia. Foi aí que minha mãe soltou a frase que mudou tudo. Com um sorrisinho de canto, daqueles que ela faz quando acha que está sendo esperta, ela disse que eu não precisava me preocupar tanto com R$7.000. Que eu ganhava 6 dígitos por ano e ia sobreviver perfeitamente sem esse dinheiro.
A forma como ela falou, com aquele tom condescendente, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança birrenta, me deixou em estado de choque. Não era só o que ela disse, mas como disse. Com deboche. Com certeza de que eu ia engolir tudo calada. Como se minha situação financeira desse a eles o direito de me usar como banco pessoal. Como se eu fosse obrigada a aceitar qualquer coisa porque posso pagar. Naquele momento, tudo ficou claro. Não só eles sabiam do que tinha acontecido, como achavam que estava tudo bem. Que eu era a errada por estar questionando. Que eu deveria ficar quieta e deixar passar porque tenho dinheiro. A audácia foi tanta que eu fiquei sem reação por alguns segundos. Só conseguia olhar para o rosto dela, para aquele sorriso cínico, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Naquele momento, senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Não era só o dinheiro que tinha sido roubado. Era minha confiança, meu amor por eles, minha percepção de quem realmente eram essas pessoas. A frase da minha mãe ecoava na minha cabeça como um disco arranhado. Você ganha 6 dígitos, vai sobreviver. Como se isso justificasse tudo. Como se minha conta bancária fosse uma fonte inesgotável que eles podiam usar quando quisessem. Olhei para os 3 ali na sala e pela primeira vez na vida me senti completamente sozinha no meio da minha própria família. Meu irmão continuava, pálido, olhando para o chão. Minha cunhada estava visivelmente nervosa, mexendo nas mãos sem parar. E minha mãe mantinha aquele sorrisinho de superioridade, como se tivesse dito algo perfeitamente razoável. Como se eu fosse a louca da história por estar questionando o óbvio. Senti uma raiva crescendo dentro de mim, mas não era só raiva. Era decepção profunda. Era a sensação de ter sido usada por anos sem perceber. De ter sido vista como um meio, não como uma pessoa. Tentei manter a voz calma quando perguntei novamente quem tinha pegado meu celular e feito a transferência. Dessa vez, o silêncio foi ainda mais pesado. Meu irmão mexeu no cabelo, sinal claro de que estava mentindo antes mesmo de abrir a boca. Minha cunhada começou a chorar baixinho, mas não era choro de tristeza. Era choro de quem foi pega fazendo algo errado. E minha mãe continuou com aquela pose de quem não deve nada a ninguém. Foi quando ela disse que talvez alguém tivesse pegado o celular emprestado para resolver um problema urgente. Que eu não deveria fazer um escândalo por uma coisa tão pequena. Que família é para isso mesmo, para se ajudar. A hipocrisia da situação me deixou sem palavras. Ajudar é quando pedem. Ajudar é quando explicam a situação. O que eles fizeram foi roubar. Pegar sem permissão, sem explicação, sem nem a decência de inventar uma desculpa antes. E ainda por cima, estavam tentando me fazer sentir culpada por estar brava. Como se eu fosse a errada por não gostar de ser roubada pela própria família. Percebi que não ia conseguir a verdade deles dessa forma. Eles tinham decidido manter a versão de que não sabiam de nada, ou de que foi só um empréstimo não autorizado que eu deveria aceitar numa boa. Saquei meu celular, e bem na frente deles comecei a discar um número. Falei alto para que todos ouvissem claramente. Oi, Dr. Leandro. Sou eu. Preciso que o senhor cheque as câmeras da casa hoje. Aconteceu uma situação aqui que preciso esclarecer. A mudança no ambiente foi instantânea. O rosto da minha mãe perdeu toda a cor. Meu irmão levantou do sofá de uma vez, gaguejando alguma coisa sobre que câmeras eu estava falando. Minha cunhada parou de chorar e me olhou com os olhos arregalados. Era como se eu tivesse jogado uma bomba no meio da sala. O sorrisinho cínico da minha mãe desapareceu completamente. Pela primeira vez desde que eu tinha chegado ali, eles pareciam realmente assustados. E era exatamente isso que eu queria. Queria que eles sentissem o mesmo desespero que eu estava sentindo. Queria que percebessem que não iam conseguir me enrolar. O que eles não sabiam é que eu tinha instalado um sistema de segurança na casa dos meus pais há cerca de 4 meses. Câmeras discretas em alguns pontos estratégicos da casa, com acesso remoto para mim e para o Dr. Leandro, advogado da família. Ninguém sabia sobre isso.
Instalei depois que meu pai teve problemas com um cuidador que estava pegando dinheiro da carteira dele. Na época, pensei que fosse só uma precaução contra pessoas de fora. Jamais imaginei que um dia precisaria usar essas câmeras para investigar minha própria família. O Dr. Leandro já tinha acesso ao sistema e sabia como mexer em tudo. Era só questão de tempo até ele conseguir os vídeos de ontem à noite. Meu irmão estava praticamente em pânico, perguntando onde estavam essas câmeras. Desde quando? Existiam, porque eu não tinha contado. Minha cunhada estava branca que nem papel. Minha mãe tentava manter a pose, mas eu via que ela estava nervosa também. O poder tinha mudado de lado na sala. Agora, eu era quem tinha as cartas na mão. Desliguei o telefone e disse que em 2 horas eu teria todas as imagens da noite anterior, que ia descobrir exatamente quem pegou meu celular e quando. A reação deles foi ainda mais reveladora do que eu esperava. Meu irmão começou a andar de um lado para o outro, passando a mão no cabelo sem parar. Minha cunhada finalmente desabou num choro verdadeiro, não mais aquele chorinho fingido de antes. E minha mãe, pela primeira vez, perdeu completamente a compostura. Começou a dizer que eu estava exagerando, que não precisava envolver advogado, que isso era coisa que se resolvia em família. A mudança de tom dela foi gritante. Alguns minutos antes, estava me dizendo para aceitar tudo numa boa, e agora estava implorando para eu não investigar. Disse que ia esperar as imagens chegarem e que, dependendo do que eu visse, tomaria as medidas necessárias. Que se realmente alguém ali tinha pegado meu dinheiro sem permissão, ia ter consequências. Que eu não era banco de ninguém e que isso tinha que ficar muito claro para todo mundo. Saí de lá deixando eles no desespero que mereciam sentir. 2 horas depois, o Dr. Leandro me mandou as primeiras imagens por e-mail. Meu coração disparou quando abri o arquivo. Lá estava, clara como o dia, minha cunhada pegando meu celular da bolsa no balcão da cozinha. O timestamp mostrava exatamente 21h43, alguns minutos antes da transferência ter sido feita. Ela olhou ao redor para ver se alguém estava vendo, desbloqueou o celular. Provavelmente tinha decorado minha senha de tanto me ver digitando, e entrou no aplicativo do banco. A qualidade da imagem estava perfeita. Dava para ver ela confirmando a biometria, digitando os valores, escolhendo o Pix. Fez tudo com uma calma absurda, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se estivesse apenas mexendo no próprio celular. A audácia era impressionante. Ela estava na festa que eu paguei, comendo a comida que eu paguei, usando o vestido que eu paguei. E ainda teve a cara de pau de roubar mais dinheiro de mim. Salvei todas as imagens e vídeos que o Dr. Leandro me mandou. Agora eu tinha provas concretas de quem tinha feito o quê. Voltei para a casa dos meus pais com as evidências salvas no celular. Dessa vez, não ia dar chance para mais mentiras ou enrolação. Cheguei e chamei todo mundo para a sala novamente. Eles ainda estavam com aquela cara de quem tinha visto um fantasma. Minha cunhada mal conseguia me olhar nos olhos. Sem falar uma palavra, peguei o celular e mostrei o vídeo para todo mundo. Coloquei bem no meio da mesa de centro para que todos pudessem ver claramente. O silêncio na sala era ensurdecedor. No vídeo, dava para ver minha cunhada pegando meu celular, desbloqueando, entrando no banco, fazendo toda a operação. Era impossível negar. A prova estava ali, cristalina, sem margem para interpretação. Minha cunhada desabou em lágrimas de verdade dessa vez. Meu irmão ficou parado, boquiaberto, olhando para a mulher dele como se não a reconhecesse. Minha mãe finalmente perdeu toda a arrogância e ficou em silêncio. Não havia mais como fingir que não sabiam de nada. Não havia mais como me fazer de boba. Meu irmão foi o primeiro a tentar falar, gaguejando uma justificativa desesperada. Disse que minha cunhada estava passando por uma situação muito difícil com a família dela, que a mãe dela estava devendo 3 meses de aluguel e ia ser despejada, que eles iam me contar tudo depois da lua de mel, que iam devolver o dinheiro assim que conseguissem. As desculpas saíam atropeladas, uma atrás da outra, sem nenhuma lógica. Perguntei por que ela não tinha simplesmente me pedido o dinheiro. Emprestado. Por que teve que roubar? Por que fez isso durante a festa do próprio casamento? Minha cunhada, entre soluços,
Disse que teve vergonha de pedir mais dinheiro depois de tudo que eu já tinha gasto. Que achou que eu não ia me importar, porque eu tinha muito dinheiro mesmo. Que estava desesperada e não sabia o que fazer. Cada palavra que saía da boca dela me deixava mais revoltada. A lógica dela era absurda. Roubar era melhor do que pedir? Usar minha biometria sem permissão era mais aceitável do que uma conversa honesta? Eu estava começando a ver quem essas pessoas realmente eram por baixo da máscara de família amorosa. Minha mãe, vendo que a situação estava fugindo do controle, tentou assumir o papel de mediadora. Disse que entendeu que eu estava chateada, mas que família era para isso mesmo. Que ajudar uns aos outros era o que famílias faziam. Que eu tinha condições de ajudar e que, no fundo, era isso que importava. A forma como ela falava, como se fosse óbvio que eu deveria aceitar ser roubada, me deixou com uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Perguntei se ela achava normal alguém pegar dinheiro sem permissão. Se ela faria isso com qualquer outra pessoa. Se era assim que ela tinha me educado, para aceitar ser usada por qualquer um que precisasse de dinheiro. Ela não soube responder. Ficou me olhando como se eu fosse uma filha ingrata que não entendia os valores familiares. Como se eu fosse a errada por não aceitar de bom grado ser tratada como um caixa eletrônico ambulante. Nesse momento, percebi que não era só minha cunhada que estava errada. Era toda a mentalidade deles sobre mim e sobre meu dinheiro. Olhei para os três ali na sala e senti uma clareza que nunca tinha tido antes. Disse que eles tinham duas opções muito simples. Ou o dinheiro voltava para minha conta até às 6 da tarde daquele mesmo dia, ou eu ia registrar boletim de ocorrência por furto e acionar o banco por fraude. Não ia mais aceitar desculpas, promessas ou justificativas. Queria meu dinheiro. De volta, ponto final. Meu irmão ficou desesperado. Disse que eles não tinham R$7.000 disponíveis naquele momento. Que precisariam de alguns dias para conseguir levantar o valor. Respondi que esse não era meu problema. Que quando eles pegaram meu dinheiro, não pensaram se eu tinha disponível ou não. Que se virassem para conseguir devolver no prazo que eu estava dando. Minha mãe tentou me chamar de cruel. Disse que eu estava sendo muito dura com eles. Que famílias de verdade conversavam e chegavam num acordo. Como se minha conta bancária fosse uma fonte inesgotável que eles podiam usar quando quisessem. Olhei para os três ali na sala e pela primeira vez na vida me senti completamente sozinha no meio da minha própria família. Meu irmão continuava, pálido, olhando para o chão. Minha cunhada estava visivelmente nervosa, mexendo nas mãos sem parar. E minha mãe mantinha aquele sorrisinho de superioridade, como se tivesse dito algo perfeitamente razoável. Como se eu fosse a louca da história, por estar questionando o óbvio. Senti uma raiva crescendo dentro de mim. Mas não era só raiva. Era decepção profunda. Era a sensação de ter sido usada por anos sem perceber. De ter sido vista como um meio, não como uma pessoa. Tentei manter a voz calma quando perguntei novamente quem tinha pegado meu celular e feito a transferência. Dessa vez, o silêncio foi ainda mais pesado. Meu irmão mexeu no cabelo, sinal claro de que estava mentindo antes mesmo de abrir a boca. Minha cunhada começou a chorar baixinho, mas não era choro de tristeza. Era choro de quem foi pega fazendo algo errado. E minha mãe continuou com aquela pose de quem não deve nada a ninguém. Foi quando ela disse que talvez alguém tivesse pegado o celular emprestado para resolver um problema urgente, que eu não deveria fazer um escândalo por uma coisa tão pequena. Que família é para isso mesmo, para se ajudar. A hipocrisia da situação me deixou sem palavras. Ajudar é quando pedem. Ajudar é quando explicam a situação. O que eles fizeram foi roubar. Pegar sem permissão, sem explicação, sem nem a decência de inventar uma desculpa antes. E ainda por cima estavam tentando me fazer sentir culpada por estar brava. Como se eu fosse a errada por não gostar de ser roubada pela própria família. Percebi que não ia conseguir a verdade deles dessa forma. Eles tinham decidido manter a versão de que não sabiam de nada, ou de que foi só um empréstimo não autorizado que eu deveria aceitar numa boa. Saquei meu celular e, bem na frente deles, comecei a discar um número. Falei alto, para que todos ouvissem claramente. Oi, Dr. Leandro.
Sou eu. Preciso que o senhor cheque as câmeras da casa hoje. Aconteceu uma situação aqui que preciso esclarecer. A mudança no ambiente foi instantânea. O rosto da minha mãe perdeu toda a cor. Meu irmão levantou do sofá de uma vez, gaguejando alguma coisa sobre que câmeras eu estava falando. Minha cunhada parou de chorar e me olhou com os olhos arregalados. Era como se eu tivesse jogado uma bomba no meio da sala. O sorrisinho cínico da minha mãe desapareceu completamente. Pela primeira vez desde que eu tinha chegado ali, eles pareciam realmente assustados. E era exatamente isso que eu queria. Queria que eles sentissem o mesmo desespero que eu estava sentindo. Queria que percebessem que não iam conseguir me enrolar. O que eles não sabiam é que eu tinha instalado um sistema de segurança na casa dos meus pais há cerca de 4 meses. Câmeras discretas em alguns pontos estratégicos da casa, com acesso remoto para mim e para o Dr. Leandro, advogado da família. Ninguém sabia sobre isso. Instalei depois que meu pai teve problemas com um cuidador que estava pegando dinheiro da carteira dele. Na época, pensei que fosse só uma precaução contra pessoas de fora. Jamais imaginei que um dia precisaria usar essas câmeras para investigar minha própria família. O Dr. Leandro já tinha acesso ao sistema e sabia como mexer em tudo. Era só questão de tempo até ele conseguir os vídeos de ontem à noite. Meu irmão estava praticamente em pânico, perguntando onde estavam essas câmeras, desde quando. Existiam porque eu não tinha contado. Minha cunhada estava branca que nem papel. Minha mãe tentava manter a pose, mas eu via que ela estava nervosa também. O poder tinha mudado de lado na sala. Agora eu era quem tinha as cartas na mão. Desliguei o telefone e disse que em 2 horas eu teria todas as imagens da noite anterior. Que ia descobrir exatamente quem pegou meu celular e quando. A reação deles foi ainda mais reveladora do que eu esperava. Meu irmão começou a andar de um lado para o outro, passando a mão no cabelo sem parar. Minha cunhada finalmente desabou num choro verdadeiro, não mais aquele chorinho fingido de antes. E minha mãe, pela primeira vez, perdeu completamente a compostura. Começou a dizer que eu estava exagerando, que não precisava envolver advogado, que isso era coisa que se resolvia em família. A mudança de tom dela foi gritante. Alguns minutos antes estava me dizendo para aceitar tudo numa boa, e agora estava implorando para eu não investigar. Disse que ia esperar as imagens chegarem e que, dependendo do que eu visse, tomaria as medidas necessárias. Que se realmente alguém ali tinha pegado meu dinheiro sem permissão, ia ter consequências. Que eu não era banco de ninguém e que isso tinha que ficar muito claro para todo mundo. Saí de lá deixando eles no desespero que mereciam sentir. 2 horas depois, o Dr. Leandro me mandou as primeiras imagens por e-mail. Meu coração disparou quando abri o arquivo. Lá estava, clara como o dia. Minha cunhada pegando meu celular da bolsa no balcão da cozinha. O timestamp mostrava exatamente 21h43, alguns minutos antes da transferência ter sido feita. Ela olhou ao redor para ver se alguém estava vendo, desbloqueou o celular. Provavelmente tinha decorado minha senha de tanto me ver digitando. E entrou no aplicativo do banco. A qualidade da imagem estava perfeita. Dava para ver ela confirmando a biometria, digitando os valores, escolhendo o Pix. Fez tudo com uma calma absurda, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se estivesse apenas mexendo no próprio celular. A audácia era impressionante. Ela estava na festa que eu paguei, comendo a comida que eu paguei, usando o vestido que eu paguei, e ainda teve a cara de pau de roubar mais dinheiro de mim. Salvei todas as imagens e vídeos que o Dr. Leandro me mandou. Agora eu tinha provas concretas de quem tinha feito o quê. Voltei para a casa dos meus pais com as evidências salvas no celular. Dessa vez, não ia dar chance para mais mentiras ou enrolação. Cheguei e chamei todo mundo para a sala novamente. Eles ainda estavam com aquela cara de quem tinha visto um fantasma. Minha cunhada mal conseguia me olhar nos olhos. Sem falar uma palavra, peguei o celular e mostrei o vídeo para todo mundo. Coloquei bem no meio da mesa de centro para que todos pudessem ver claramente. O silêncio na sala era ensurdecedor. No vídeo, dava para ver minha cunhada pegando meu celular, desbloqueando, entrando no banco,
fazendo toda a operação. Era impossível negar. A prova estava ali, cristalina, sem margem para interpretação. Minha cunhada desabou em lágrimas de verdade dessa vez. Meu irmão ficou parado, boquiaberto, olhando para a mulher dele como se não a reconhecesse. Minha mãe finalmente perdeu toda a arrogância e ficou em silêncio. Não havia mais como fingir que não sabiam de nada. Não havia mais como me fazer de boba. Meu irmão foi o primeiro a tentar falar, gaguejando uma justificativa desesperada. Disse que minha cunhada estava passando por uma situação muito difícil com a família dela, que a mãe dela estava devendo 3 meses de aluguel e ia ser despejada, que eles iam me contar tudo depois da lua de mel, que iam devolver o dinheiro assim que conseguissem. As desculpas saíam atropeladas, uma atrás da outra, sem nenhuma lógica. Perguntei por que ela não tinha simplesmente me pedido o dinheiro emprestado. Por que teve que roubar? Por que fez isso durante a festa do próprio casamento? Minha cunhada, entre soluços, disse que teve vergonha de pedir mais dinheiro depois de tudo que eu já tinha gasto. Que achou que eu não ia me importar, porque eu tinha muito dinheiro mesmo, que estava desesperada e não sabia o que fazer. Cada palavra que saía da boca dela me deixava mais revoltada. A lógica dela era absurda. Roubar era melhor do que pedir? Usar minha biometria sem permissão era mais aceitável do que uma conversa honesta? Eu estava começando a ver quem essas pessoas realmente eram por baixo da máscara de família amorosa. Minha mãe, vendo que a situação estava fugindo do controle, tentou assumir o papel de mediadora. Disse que entendeu que eu estava chateada, mas que família era para isso mesmo, que ajudar uns aos outros era o que famílias faziam, que eu tinha condições de ajudar e que no fundo era isso que importava. A forma como ela falava, como se fosse óbvio que eu deveria aceitar ser roubada, me deixou com uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Perguntei se ela achava normal alguém pegar dinheiro sem permissão. Se ela faria isso com qualquer outra pessoa. Se era assim que ela tinha me educado, para aceitar ser usada por qualquer um que precisasse de dinheiro. Ela não soube responder. Ficou me olhando como se eu fosse uma filha ingrata que não entendia os valores familiares. Como se eu fosse a errada por não aceitar de bom grado ser tratada como um caixa eletrônico ambulante. Nesse momento, percebi que não era só minha cunhada que estava errada. Era toda a mentalidade deles sobre mim e sobre meu dinheiro. Olhei para os 3 ali na sala e senti uma clareza que nunca tinha tido antes. Disse que eles tinham 2 opções muito simples. Ou o dinheiro voltava para minha conta até às 6 da tarde daquele mesmo dia, ou eu ia registrar boletim de ocorrência por furto e acionar o banco por fraude. Não ia mais aceitar desculpas, promessas ou justificativas. Queria meu dinheiro, de volta, ponto final. Meu irmão ficou desesperado. Disse que eles não tinham R$7.000 disponíveis naquele momento, que precisariam de alguns dias para conseguir levantar o valor. Respondi que esse não era meu problema, que quando eles pegaram meu dinheiro, não pensaram se eu tinha disponível ou não, que se virassem para conseguir devolver no prazo que eu estava dando. Minha mãe tentou me chamar de cruel, disse que eu estava sendo muito dura com eles, que famílias de verdade conversavam e chegavam num acordo. A mãe que eu achava que me amava incondicionalmente estava me dando um ultimato. O irmão que eu achava que respeitava estava disposto a me roubar. A cunhada que eu tinha tratado como irmã me via como um caixa eletrônico. Todas as relações, que eu achava que eram baseadas em amor, eram, na verdade, baseadas em interesse. Eu era útil enquanto estava pagando as contas, resolvendo os problemas, bancando os sonhos deles. Mas no momento que eu questionei, no momento que coloquei limites, virei a vilã da história. A pessoa errada. A filha ingrata que não entendia os valores familiares. Bloqueei o número do meu pai também. Não ia mais aceitar mensagens de nenhum deles, vindas de qualquer número. Precisava de silêncio para pensar no que ia fazer daqui para frente. Passei os dias seguintes refletindo sobre tudo que tinha acontecido. Comecei a lembrar de outras situações ao longo dos anos onde eles tinham me usado financeiramente, sempre com desculpas convincentes.
sempre com promessas de devolução que nunca se concretizavam, sempre com a justificativa de que eu podia ajudar porque ganhava bem. Eu tinha normalizado esse comportamento. Achava que era assim que famílias funcionavam, que quem tinha mais ajudava quem tinha menos. Mas agora entendia que havia uma diferença entre ajudar e ser usado. Ajudar é quando pedem, explicam a situação, respeitam uma eventual negativa. Ser usado é quando pegam sem perguntar, mentem sobre as intenções, fazem você se sentir culpado por questionar. Durante anos, eu fui usada e achei que estava sendo amada. A diferença entre as duas coisas ficou cristalina depois do que aconteceu. Tomei uma decisão que sabia que ia chocar todo mundo, mas que era necessária para minha paz de espírito. Liguei para o Dr. Leandro e pedi para ele preparar um processo por apropriação indébita contra minha cunhada. Mesmo com o dinheiro tendo voltado para minha conta, o crime tinha acontecido. Ela tinha usado meus dados bancários sem autorização, tinha me roubado, tinha mentido para uma terceira pessoa para completar o esquema. Tudo isso era crime, independente do dinheiro ter sido devolvido ou não. O Dr. Leandro me explicou que eu tinha um caso sólido, que as provas eram irrefutáveis e que havia boas chances de condenação. Perguntou se eu tinha certeza de que queria levar isso adiante, sabendo que ia causar uma ruptura definitiva na família. Respondi que a ruptura já tinha acontecido, que eu só estava oficializando algo que eles já tinham feito quando decidiram me tratar como objeto. O processo foi protocolado numa quinta-feira de manhã. Às 2 da tarde do mesmo dia, meu celular não parava de tocar. Toda a família tinha ficado sabendo. Dessa vez não eram só ligações pedindo para eu reconsiderar. Eram ligações furiosas, me xingando, me chamando de vingativa, de pessoa sem coração. Minha tia chegou a dizer que eu era uma filha que não merecia ter família. Meu primo falou que eu estava fazendo isso por maldade, que queria destruir a vida da minha cunhada. Ninguém falava sobre o que ela tinha feito comigo. Ninguém questionava o roubo, a mentira, a traição. Eu era a vilã porque tinha reagido, porque não tinha aceitado ser pisoteada em silêncio. A inversão de valores estava completa. Eles conseguiram transformar a vítima em agressora na cabeça de todo mundo. Coloquei o celular no modo avião e decidi que não ia mais atender ligação de nenhum membro da família. Recebi uma visita inesperada no fim da tarde. Era minha mãe, acompanhada do meu irmão. Eles tinham vindo tentar uma última negociação. Disseram que se eu retirasse o processo, eles garantiriam que nada parecido voltaria a acontecer. Que minha cunhada tinha aprendido a lição e que nossa família podia voltar ao normal. Perguntei que normal era esse que eles estavam falando. Se normal era eu ser vista como um banco ambulante. Se normal era eles acharem que tinham direito ao meu dinheiro só porque eu ganhava bem. Se normal era me roubarem e ainda me fazerem sentir culpada por ficar brava. Meu irmão tentou argumentar que família era mais importante que dinheiro. Respondi que concordava com ele e que por isso estava fazendo aquilo, porque queria descobrir se ainda tinha uma família de verdade ou se só tinha pessoas interesseiras ao meu redor. O julgamento aconteceu 3 meses depois. Minha cunhada foi condenada a 2 anos de prisão em regime aberto e ao pagamento de uma multa. Além disso, ficou proibida de se aproximar de mim por 2 anos. A sentença foi mais dura do que eu esperava. Mas executar ela estava sempre tirando fotos minhas sem permissão durante a festa e descobriu-se que não era a primeira vez que ela usava dados de outras pessoas indevidamente. Tinha um histórico de pequenos golpes que pesou na decisão do juiz. Meu irmão me culpou pela destruição do casamento dele. Disse que por minha causa ele estava casado com uma criminosa condenada. Não consegui sentir pena dele. Ele sabia quem estava casando. Tinha participado da mentira. Tinha tentado me enganar junto com ela. As consequências eram resultado das escolhas que eles fizeram, não das minhas. Hoje, 6 meses depois do casamento, não falo com nenhum membro da minha família. Alguns tentaram reatar contato, mas sempre com a mesma postura, querendo que eu esquecesse tudo, que perdoasse, que voltasse a ser a irmã rica que resolvia os problemas de todo mundo.
nunca admitindo que fizeram algo errado, nunca se desculpando de verdade, sempre colocando a culpa em mim por ter reagido, por não ter aceitado ser roubada em silêncio. Aprendi que algumas pessoas só nos amam pelo que podemos oferecer, e que quando você para de oferecer, o amor delas desaparece junto. Perdi uma família, mas ganhei paz de espírito. Ganhei respeito próprio. Ganhei a certeza de que não sou obrigada a aceitar ser maltratada por ninguém, nem mesmo por quem deveria me amar incondicionalmente. Às vezes fico pensando se fiz a coisa certa, se não exagerei na reação, se não deveria ter apenas conversado mais, tentado resolver tudo em família como eles queriam. Mas aí lembro da cara de pau da minha cunhada pegando meu celular, do sorrisinho cínico da minha mãe dizendo que eu ia sobreviver, do desespero deles quando descobriram que eu tinha provas. E percebo que não fiz nada além de me defender. Que durante anos eu deixei eles passarem por cima de mim em nome do amor familiar. Que confundi ser usado com ser amada. A diferença ficou clara quando eu coloquei limites e eles sumiram da minha vida. Amor verdadeiro não desaparece quando você diz não. Amor verdadeiro não te rouba. Amor verdadeiro não te faz sentir culpada por se defender. Hoje tenho uma vida mais simples, mas mais honesta. Não preciso mais me perguntar se as pessoas gostam de mim ou do meu dinheiro. Não preciso mais ficar calculando quanto vou gastar toda vez que alguém da família tem um problema. Não preciso mais me sentir obrigada a resolver a vida de todo mundo. A solidão às vezes dói, principalmente em datas comemorativas. Mas é uma dor limpa, honesta. Melhor do que a dor de descobrir que você foi usado por quem mais amava. Eles me chamavam de a irmã rica, como se isso fosse minha única identidade, minha única função na família. Agora entendo que riqueza sem respeito é só um alvo nas costas. E que, às vezes, para sobreviver de verdade, você precisa cortar os vínculos que te sugam por dentro. Hoje eu sobrevivo. Finalmente. Finalmente.